Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos para mais um encontro de Química Geral, onde nós vamos, né, hoje estar aprofundando um pouco mais dos nossos conhecimentos. Então, preparem aí os seus materiais para fazer suas anotações, preparem suas questões e façam as suas perguntas assim como vocês desejarem perguntar. Espero que todos estejam bem, tenham passado esses dias tranquilos e que tenham, né, preparado, né, os seus materiais de estudos conforme a evolução dos conhecimentos vão chegando. A gente já está iniciando, mas eu acredito que alguém já está desejando falar. Por gentileza, quem levantou a mão? Então é só uma intenção para falar. Aguarde aí um pouquinho e vamos hoje iniciar aí a nossa unidade 2. Então hoje a gente vai aprofundar um pouco, né, do que nós estudamos nas aulas passadas. Vocês podem acompanhar nas videoaulas que estão gravadas, certo? Para que vocês possam acompanhar o momento que vocês desejarem, compartilhar com quem vocês imaginam que precisam estudar química, seja na escola, seja na universidade, seja em qualquer lugar, tá certo? Então hoje a gente vai entrar no contexto dos compostos químicos e suas funções. Então vamos ver o que nos reserva, né, esse material aqui que foi preparado. Então a primeira coisa que a gente vai trazer é o conceito de ligação química. Então nós vamos entender a ligação química, pessoal, como uma força de atração, certo? Então como uma força de atração que mantém os átomos unidos, tá certo? Então imagina que você está na sua casa e você precisa falar com alguém que está no Rio de Janeiro. Então, uma forma mais rápida que você vai encontrar para se comunicar com essa pessoa é através de telefone, através de mensagem de WhatsApp. Então, esta ligação, né, que vocês vão estar relacionando, ela vai acontecer por uma interação entre duas pessoas que estão envolvidas ou mais personagens no processo. Então, quando a gente está falando em ligação química, então nós vamos perceber como que os átomos vão se interligar, né, através dessa conexão. E como que essa conexão vai acontecer? Como que os átomos vão se manter unidos, né, por essa força de atração? Então nós temos que observar as propriedades desses elementos. Observar se o elemento ele é metal, se ele é ametal. Isso já é um grande indício, né, uma grande pista, né, de que essa força de atração possa acontecer, tá certo? E quando esses átomos se mantêm de forma unida, eles vão gerar diferentes substâncias, diferentes compostos químicos, tá certo? E isso ocorre, né, entre os átomos para formar o que a gente chama de moléculas, tá certo? E essas moléculas vão apresentar características, né, que são diferenciadas dependendo, né, dos elementos que estão interagindo, né, por meio dessa força de atração para manter esses átomos unidos. E aí, quando a gente pensa em ligação química, nós primeiramente vamos discutir, pessoal, essas forças de atração que vão estar acontecendo de forma intramolecular, tá certo? Então, intramolecular, a gente imagina algo, né, que está dentro, né, dessas especificidades desses átomos que vão estar envolvidos nesses processos. E aí nós caracterizamos três tipos de ligações químicas importantes, né? Que é a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Pessoal, já pega o teu caderno aí, já anota. Quando você estiver tratando do conceito de ligação química, essas ligações vão acontecer entre os elementos químicos. E aí, pessoal, lembra, na tabela periódica nós temos metais e ametais. Então, essas forças, né, de atração, elas vão acontecer justamente, né, decorrente dessa atração
do núcleo, né? Imagine que você tem a camada de valência desses elementos, então essa atração vai acontecer exatamente na forma como esses elementos vão estar se permitindo a constituir a ligação, tá certo? E um outro ponto bastante importante que nós falamos, né, lá quando tratamos de tabela periódica, é que o metal, pessoal, ele vai tender a perder elétron, portanto, se transformando aí numa espécie eletropositiva num cátion. Já os ametais tendem a ganhar elétrons, tá certo? Se transformando em um íon eletronegativo, portanto, um ânion, tá certo? Então, isso nós já tratamos nas outras aulas. E aí, pessoal, uma coisa que tem que se prestar atenção, independente do tipo de ligação química, é que eles estão buscando uma estabilidade química. Eles quem? Os átomos. Então, os átomos vão buscar uma estabilidade química. E essa estabilidade química ela é explicada pela regra do octeto. E o que seria essa regra do octeto? Bom, um cientista, né, chamado Cossel, em parceria aí com Lewis, em 1916, eles estudaram, né, a tendência que os átomos tinham para reagir entre si. E quando a gente fala em reagir, nós estamos nos referindo à tendência que o átomo tem em ganhar, perder ou compartilhar elétrons. Então, isso acontece decorrente da aproximação. Então, imagine que você tem os elétrons de valência de um átomo X com os elétrons de valência de um átomo Y. Se eles tiverem, né, afinidade química, se existir afinidade química de modo que os elétrons da camada de valência de um, né, mediante, né, essa aproximação, né, dos dois, você vai aproximar, né, imagine que você tem os elétrons da camada de valência de um com os elétrons da camada de valência do outro. Então, você vai aproximar, havendo, né, essa afinidade, você tende, né, a observar essa força de atração que vai acontecer decorrente de um ganho de elétrons, de uma perda de elétrons ou de um compartilhamento de elétrons. Então, essas três palavras aqui tem que ser, pessoal, muito viva, tá certo? Na presença de vocês. Então, essa questão aqui fica muito viva para vocês. De que forma? Ganhando, perdendo ou compartilhando elétrons é a forma que você tem para observar como os átomos, né, vão se manter aí atraídos, constituindo a ligação química, levando à formação de variados compostos químicos. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Olha, gente, a regra do octeto, o nome já está dizendo, octeto, 8 elétrons na camada de valência, se nós estivermos nos referindo aqui dos elementos gases nobres, tá certo? Então, os gases nobres, nós já vimos no capítulo passado, que do neônio para baixo, a camada de valência deles está completa com 8 elétrons na camada de valência. 2 elétrons vêm da contribuição do subnível S e 6 aqui do subnível P. 2 com mais 6 dá igual 8 elétrons. Exceto o hélio, que é uma exceção, por ser o segundo elemento, né, da tabela periódica, ele só tem um Z igual a 2, portanto, na camada de valência, né, tem 2 elétrons aí caracterizando, mas ele também vai alcançar essa estabilidade química buscada aí, né, pelos elementos no decorrer desse compartilhamento ou desse ganho ou dessa perda de elétrons, constituindo as ligações químicas. Então, até agora, o que fica para nós? A ligação química, a gente pensa o quê? Força de atração. Como que isso vai acontecer? Ganhando, perdendo ou compartilhando elétrons. Isso acontece com quais elétrons? Com quaisquer um? Em hipótese alguma, vai acontecer com os elétrons da camada de valência. Camada de valência, nós já vimos, a última camada, né? A mais distante em relação ao núcleo atômico. Tá certo? E aí, pessoal, quando a gente pensa nessa tendência de formar ligação química, a gente entra aí num conceito chamado valência, tá certo? Então, a valência é a capacidade que o átomo tem, tá certo? Que o elemento,
tem de combinar-se com outros átomos, tá certo? Constituindo a ligação química. E aí tem uma coisa que nós vamos já chamar a atenção aqui. A tendência é estabilizar-se com 8 elétrons na camada de valência, e a primeira exceção é o hélio, que não vai alcançar 8, só 2 elétrons. Mas também, pessoal, tem uma outra possibilidade, que acontece com os elementos do bloco de transição. Estão lembrados o que, que são os elementos do bloco de transição? Pega a tabela periódica e visualiza aqueles elementos que estão no miolo, ou seja, no bloco D e bloco F da tabela periódica. Então, muitos desses elementos vão estourar esses 8 elétrons ou vão estar deficientes de 8 elétrons. A gente fala que tem expansão ou compressão do octeto. Expansão quando está a mais, tá certo? E compressão quando tem a menos. Mas essa é a condição que eles vão encontrar, pessoal, para permitir a formação da ligação química, levando à formação dos compostos. Faço uma pergunta, até agora tudo tranquilo? Podemos continuar? Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Maravilha. Então, pessoal, conhecendo o conceito de ligação química, conhecendo os tipos de ligação química que existe em termos de classificação, conhecendo que para que essas ligações se formem, precisa obedecer, como regra geral, a regra do octeto, tá certo? E essas ligações vão se formar por ganho ou perda de elétron, ou também por compartilhamento de elétrons. E aí o que a gente pensa? Dá uma olhadinha nessa tabela, nesse recorte, é o recorte exatamente da tabela periódica. Nós já falamos, né, quando discutimos tabela periódica, dos elétrons da camada de valência, né? Então, por exemplo, os elementos que pertencem ao grupo 1 da tabela, eles têm valência, tá certo? Vamos falar agora em valência, tá certo? Um elétron na camada de valência. Então, hidrogênio aqui, todos têm uma bolinha, tá certo? Todo mundo está vendo aqui essa bolinha que está ao lado, ó, dos elementos. Então, significa dizer, gente, que todos os elementos que estão no grupo 1 da tabela periódica, eles tendem, né, a ter um elétron na camada de valência. Já o grupo 2 aqui, 2 elétrons na camada de valência. Aí vamos lá para o grupo 13. Lembrando, pessoal, que esses elementos aqui são os elementos representativos da tabela periódica. Tá certo? Então, grupo 13 aqui, olha, 3 elétrons na camada de valência, 14, 4, 15, 5, 16, 6 elétrons, 17, 7 elétrons, 18, olha aqui, todos esses elementos aqui, pessoal, estão querendo alcançar essa estabilidade aqui prevista pela regra do octeto, que são a estabilidade dos gases nobres, tá certo? Então, grupo 18, 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que tem 2. Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Como, pessoal, alguém que tem um elétron, que tem 2, que tem 3, 4, 5, vai interagir, né? Como que eles vão interagir para alcançar essa estabilidade química, levando à formação, né, dos compostos? Como que isso vai acontecer? Vai acontecer exatamente pelo ganho ou pela perda de elétrons ou pelo compartilhamento de elétrons. Ou seja, o que eu estou querendo dizer que está embutido aí por trás disso que eu estou dizendo? Eu estou querendo dizer que nós vamos observar a tendência do elemento, se ele é metal ou se ele é ametal. Se ele for um metal, ele vai tender a perder elétrons. Então, esses elétrons que vocês estão vendo aqui, tá certo? Que está lá na eletrosfera, né? Que está na camada de valência, né, desses elementos aqui, eles tendem, no caso aqui, se são metais, vão tender a perder esses elétrons. Perder para quem? Para deixar perdido? Não, para que o outro elemento que vai se aproximar dele, para observar a tendência de formar a ligação química, ele vai receber esse elétron. Então, imagina que você tem aqui uma espécie A, que tem um elétron na sua camada de valência, e vai se aproximar dele aqui uma outra espécie B, que tem aí 5 elétrons na camada de valência. Vou representar por bolinhas, tá certo? Só para ficar didático, para a gente entender
que aqui são os elétrons da camada de valência. Então, pessoal, esses elementos aqui que tem um elétron na camada de valência e esse aqui que tem 5, imagine aquela ideia agora. Alguém que tem mais, outro que tem menos. Então, se eu já sofri, né? Se eu já batalhei para conseguir 5 elétrons, vai ser fácil eu me desprender desses 5? Ou é mais fácil, se eu só tiver um, eu perder esse elétron? Na lógica para vocês, o que é mais coerente? Aquele que já tem 5, todos dois querem chegar aqui, ó. Então, o que é mais fácil na prática? Alguém que já alcançou 5 perdeu os 5 para o outro? Ou esse que só tem um, perder esse elétron, vamos dizer assim, transferir esse elétron para esse que já tem 5, alcançar a estabilidade química? Fazendo essa doação, esse aqui também alcança estabilidade química. O que seria mais fácil? O A perder o elétron para o B ou o B perder os 5 para ajudar o A a alcançar a estabilidade? Quero ouvir vocês. O que é mais fácil? O A perder elétrons e doar para o B. Perfeitamente. Então, é sempre usar o bom senso, pessoal. Se esse aqui tem um elétron na sua camada de valência, então ele pode perder esse elétron, tá certo? Vamos imaginar que se eu estou usando o sinônimo perder, vamos imaginar que o A é um metal, tá certo? E se o B está ganhando, vamos imaginar que ele é um ametal. Então, quando a gente fala em ametal na tabela periódica, a gente está falando desses elementos aqui, ó. E metal, nós estamos falando de todos os outros aqui. Lembrando que o hidrogênio, pessoal, ele é um ametal. Nós já vimos isso nas aulas passadas. Tá certo? Então, observa. Se esse aqui tem um elétron, esse aqui tem 5, então é mais fácil esse aqui se desapegar deste elétron, transferindo para que o B alcance sua estabilidade eletrônica. Aí você pergunta, pessoal, professor, mas se ele já tinha um elétron e perdeu para esse aqui, ele não vai ficar desestabilizado? Pelo contrário, pessoal. Se nós pensarmos em termos de distribuição eletrônica, o que vai acontecer? Esse elemento aqui, quando ele está lá na sua camada de valência e ele transfere o elétron daqui para permitir, né, que esse outro receba esse elétron, se você olhar para a camada anterior dele, agora você vai fechar o seu olho e vai imaginar o diagrama de Linus Pauling. E vai imaginar que para chegar na camada de valência, nós não vamos simplesmente considerar a distribuição somente na camada de valência. Existem outras camadas envolvidas, mas que para o contexto que estamos tratando aqui, só nos interessa olhar para a camada de valência. Mas quando ele se desapega desse elétron que está na camada de valência, imediatamente o que vai sobrar da distribuição é a camada que antecede a camada de valência. E daqui a pouco nós vamos escrever aqui e você vai ver que quando ele faz esse ato de doar o elétron, de transferir o elétron, a camada anterior vai ficar exatamente com essas características aqui, com 8 elétrons na camada de valência. Então, esse é o grande princípio da regra do octeto, que permite com que esse ato de doar, né, e receber elétrons promova, né, a afinidade química, né, dos elementos e decorra aí na constituição da ligação química. Tudo bem, pessoal, até aqui? E aí, essa observação acontece aqui, ó, com esses elementos dos grupos, ó, 1, 2, 13 ao 17, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui nesta imagem. Professor, explica de novo? Explico. O que vai acontecer aqui? Ó? Você tem, vamos imaginar, vou usar vocês como personagem desse processo. Quem falou? O nome, por favor? Samira. Samira, imagine, Samira, que você tem elétrons. Imagine que Sandro também tem elétrons. Então, vocês querem formar uma ligação, constituir um composto químico. Imagine, Samira, que você é essa aqui. E você tem um elétron da sua camada de valência. E Sandro, por alguma forma, ele está localizado em outra posição,
tá certo? Ele está em outro local na tabela periódica e ele já tem 5 elétrons. Vocês dois têm uma missão. Qual é a missão? Alcançar a estabilidade química levando à formação de compostos por meio da formação de uma ligação química. Como que essa ligação vai acontecer? Existe afinidade entre vocês por meio dos elétrons da camada de valência. Então, o que é mais fácil? É mais fácil, Samira, você se desprender do elétron que você tem na sua camada de valência, transferindo esse elétron para ajudar Sandro, que já tem 5, chegar aqui na estabilidade com 8 elétrons? Ou seria mais fácil Sandro se desfazer dos 5 que ele tem para que você receba esses 5 com mais um que você tem, fique com 6 e chegue mais próximo de 8. Então, o mais sensato é quem já tem mais receber de quem tem menos. Porque o que vai acontecer? Quando você doa o menos que você tem para ajudar o outro, né, que já tinha 5, 6, 7, seja lá o que for, e chegue aqui com 8 elétrons na camada de valência, anteriormente você tinha camadas também preenchidas. Então imagine que você está, Samira, na camada aqui M, com um elétron. Mas existe que antes do M tinha o quê? O L. Então quando você se desfaz dos elétrons que estão aqui para beneficiar outra espécie química que tem 5 elétrons na camada de valência, ou seja, para beneficiar Sandro, o que vai acontecer? Você se desfez aqui, mas a sua camada anterior ela já vai estar completa com 8 elétrons na camada de valência. Então, você, com o teu ato de doação, alcançou a estabilidade e está contribuindo que Sandro também alcance a estabilidade química. Então, você doou aqui 1, ele agora ficou com 6. Você pode se sentir mais tocada e doar, você aparece duplamente. Então, você aparece aqui mais uma vez, com um único elétron. Então, você pode doar esse outro para cá. Vai mais um, até que ele chegue em 8. Tá certo? E isso é decorrente da posição na tabela periódica. Perceba, você está aqui com um elétron, então você está aqui no grupo 1. Então, você pode se replicar quantas vezes você achar necessário, mas esse necessário tem um limite. Que necessário é esse? A quantidade que Sandro precisa para chegar 8 elétrons na camada de valência. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ora, se Sandro já tem 5, para chegar em 8 ele precisa de 3. Então, Samira, você vai ter que doar-se para ajudar Sandro 3 vezes. Por quê? Porque 3 vezes você faz Sandro chegar em 8, porque ele já tem 5. Fecha o olho, abre o olho. Agora imagina, Samira, que você tem 2 elétrons e que Sandro continua aqui. Sandro agora tem 6. O que você vai fazer, Samira? Você vai dizer, né, você vai intuir que Sandro transfira os 6 que ele tem para que você alcance com 8? Ou você vai dizer, não, eu tenho 2, eu vou me desfazer desses 2, porque eu me desfazendo, a minha camada anterior já vai estar com 8, eu estou estável, e Sandro, que só tinha 6, quando eu transferir esses 2 definitivamente para ele vai alcançar 8 e ele também vai ficar estável e nós vamos formar uma ligação química. O que é mais sensato para você? Receber os 6 de Sandro ou transferir os seus 2 para Sandro? Transferir. Então a tendência é essa. Se você tem menos, você transfere para o outro alcançar. E aí você se pergunta, mas eu estou perdendo o que eu já tenho, não vai fazer falta? Aí você lembra, na distribuição eletrônica existem camadas. Quando você se desfaz dos elétrons da última camada, a camada anterior ela vai estar completa, com 8. Com isso você está estável e quem recebeu também está estável, a ligação química se forma e o composto vai existir. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Maravilha. Agora existe, pessoal, os elementos do bloco de transição, né? Nós falamos dos elementos de bloco de transição, desde quando falamos de tabela periódica, nós amostramos lá que a distribuição eletrônica com eles existe algumas diferenças, tá certo? Então, neste caso,
A regra do octeto aqui, pessoal, ela pode ser que não se aplique 100%. Então, tá aqui as condições que nós precisamos, né, observar. Não se aplica aos elementos dos grupos 3, 7, 11 e 12, que são os elementos de transição, pois a maioria formam íons com duas ou mais cargas positivas diferentes. Então, quando nós falamos aqui dos elementos representativos, eles estão simplesmente existindo aqui, ó, um elétron, carga mais 1. 2 elétrons, carga mais 2. Aqui, mais 3. Aqui, do 14 em diante, pessoal, já está mais próximo de chegar em 18. Então, nós estamos falando dos ametais. Quando a gente está falando de ametal, nós estamos falando de espécie que tende a ganhar elétron. E na química, ganhar elétron vai ficar negativo, vai ficar um ânion. Então, daqui para frente, do 14 para frente, a carga não é mais positiva. Tá certo? Em geral, não é mais positiva. Então, vai aparecer uma carga negativa. Então, aqui, ó, 15, vai aparecer 5 menos? Não, vai aparecer o quanto ele precisa ganhar. Então, aqui a carga seria menos 3, menos 2, menos 1. Tá certo? Então, qualquer elemento desses grupos aqui, então, por exemplo, o oxigênio está no grupo 16, então ele já tem 6. Então, em geral, ele vai apresentar-se assim. O2 menos. Flu já tem 7. Então, ele vai ganhar 1. Então, representa com menos. Nitrogênio já tem 5 elétrons. Então, ele tende a ganhar. Então, ele vai aparecer com 5 menos ou com 3 menos? Menos. 5 ou 3? Ele precisa ganhar 5 ou ele precisa ganhar 3? Ele já tem 5. Ele precisa ganhar 3. 3. Tá certo? Então, ele vai ficar, em geral, P3-, tá certo? S3-. Então, a representação é assim. Já esses não. Esses aqui a gente vai fazer. Potássio é metal, então a carga que vai aparecer aqui em cima dele é positiva. Então, K+. Tá certo? Então, aqui ficaria K+. Na+, Li+, berílio 2+, magnésio 2+, tá certo? Bário 2+. Tudo isso guarda relação com a carga que está aqui apresentada, tá certo? Já com esses outros elementos, não. O cobre pode ser cobre mais 1, cobre mais, cobre 2+, ouro mais, ouro 3+, ferro pode ser ferro 2, ferro 3, cobalto 2, cobalto 3, níquel 2, níquel 3. Aí você vai dizer, como que eu vou saber? O enunciado do exercício vai te dar um direcionamento para que você entenda. Então, isso aqui, pessoal, meio que a gente vai ter que memorizar, tá certo? Então, cobre, ele pode existir nessas duas formas, cobre mais 1 ou cobre mais 2. Ouro, mais 1 ou mais 3. Ferro, cobalto e níquel, 2 e 3. E aqui, 2 e 4, estânio, chumbo, platina e manganês. Tá certo? Então, esses elementos aqui vão existir nessas cargas. Isso vai ser importante para quando a gente for aprender a dizer o nome dos compostos. Tá joia? Então, pessoal, nós vamos dar uma pausa agora, como nós tínhamos combinado. É o tempo de vocês tomarem uma aguinha e vapt-vupt, como diz lá o professor Raimundo. Daqui a pouquinho a gente volta. Mônica,